Fala, essa geração tá num filé Pois é, mignon total, cara, porque os caras não Verdade. tem problema nenhum tá pra torcida tranquilo, pegar né? no pé ali. Eu levava como um trabalho. Eu não jogava pra ser o ídolo da torcida. E o futebol transforma, acho que qualquer ser humano. Fala galera, começando aqui o nosso Extracampo, o programa aqui do Esportudo. Tudo. Tô aqui com a rapaziada muito fera, com o Nascimento, com o Bebeto. Estamos aqui também com um convidado muito especial, um cara que fez história aí no futebol. Começou no Corinthians, tem um currículo aí muito vasto, jogou com caras como Adriano, Ronaldo, Roberto Carlos, Vampeta, só nome grande. Bruno Otávio, muito obrigado por aceitar o convite de conversar com a gente, por estar aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo e vamos nessa, bater um papo bom. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo convite. Bora pra resenha. É disso que o povo gosta. Bora lá. É isso. Antes de a gente começar, eu quero pedir para a galera se inscrever no nosso canal do Esportudo. Deixar nos comentários aí quem você quer que esteja aqui com a gente conversando também. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com a galera aí nosso papo, nossa resenha aqui com o Bruno Otávio. Brunão, para começar, queria saber qual é a sua lembrança da infância envolvendo futebol e você sempre sonhou em ser jogador? Acho que aí que tá o charme do negócio. Nunca foi o meu sonho. Olha que contraditório, né? Eu sempre amei jogar futebol, mas a minha família nunca teve um envolvimento com esporte, assim, né? Propriamente dito. Meu pai trabalhava com concessionárias, né? Na área de mecânica, não tinha nada a ver com esporte. Minha mãe também nunca foi envolvida com esporte, minhas irmãs também não. E o meu negócio era jogar bola. Meu pai torcia pro Corinthians desde sempre, e eu jogando bola na rua, jogando bola nas quadras, nos campos, nos terrenos. E aos 12 anos eu comecei a fazer peneira, né? A primeira foi no Corinthians, no qual eu já passei, fiz toda a base lá no Corinthians, virei profissional. E isso foi só um resumo muito, muito rápido, tá? Mas a minha infância foi jogando bola em clubes como o Clube Atlético Aramaçã, aqui em Santo André, no Ourinhos, na Várzea, né, em outros ruas por aí, outros bairros, até chegar no Corinthians e de lá só sair mais velhinho. Pô, então, ô Bruno, dá pra saber que a sua história tem tudo a ver com o Corinthians, né, cara? Acho que é quase que uma história só. Então, conta pra gente, o que é o Corinthians pra você? Desde criança, sempre foi torcedor? Quando entrou no Corinthians foi a realização de um sonho? Como é que foi isso aí? Cara, o mais legal é exatamente por eu não. Muito moleque, começar com 12 anos, você não tem sonho direito ainda, né? Você quer curtir. Mas eu via realizando o sonho do meu pai, dos meus tios, dos primos, dos amigos, de toda a galera que queria estar num clube de futebol, e eu lá, né, viajando, treinando, jogando, tendo a cobrança da torcida já desde muito cedo. Aquilo foi virando para mim uma realidade muito rápida, né? Porque existe o atleta de futebol, no qual eu acho que eu sempre gostei de me enquadrar, e o jogador de futebol, que fica iludido, né, com todo o status, com todo o entorno do que o futebol traz para ele. E eu encarei tudo sempre como muito profissionalismo, né? Desde cedo era o meu trabalho. Pô, eu saía de casa às 5:30 da manhã, voltava meia-noite, porque tinha todos os treinamentos e escola para concluir ainda, né? Então, chegou uma hora que não era mais divertido, era realmente uma profissão, tinha que ser levado a sério, independente da minha idade. Então, estar num dos maiores, vamos falar baixinho, o maior aqui do Brasil, mas desde muito cedo, eu acho que me moldou para a vida, me moldou como ser humano, me moldou como atleta, como profissional, como marido, como pai hoje, e só me trouxe valores gigantes. Então, assim, você jogou com caras ali, era uma geração muito boa, né? Tipo, rendeu muitos frutos pro Corinthians, Júlio César, Jô, Newton joga. Então, como é que é Bobô, atacante? Rosinei participa ali um pouco. Então, como é que era ali aquela galera, você jovem ali no Corinthians? E, enfim, Galo de São Paulo também, né, em final da Copa São Paulo. Então, conta como é que era aquele elenco ali com aquela galera. O Corinthians, a gente jogou junto pelo menos 4 a 5 anos.
né, a base do Corinthians. Dificilmente a gente trocava, sempre vinha um atleta ou outro de qualidade. Era dificílimo chegarem jogadores de empresários, porque o time era realmente muito bom desde sempre. Então a gente já era um grupo fechado desde muito cedo. Na Copa São Paulo 2004, a gente jogou 2003, fomos classificados nas quartas, se não me engano. Em 2004, no qual eu comecei a jogar de fato de titular, todo o elenco subiu. 2005, todo o elenco subiu. Nós preenchemos, desde 2004 nós estávamos já no profissional, né, que foi a nossa estreia, e descemos só para coroar realmente mais uma Copa São Paulo, que graças a Deus deu tudo certo. E, de novo, 2 elencos direto, isso é muito raro acontecer no profissional, né? E aí depois cada um foi tomando o seu rumo, né? 2005, muitos meninos sendo campeão brasileiro já na sequência, no profissional. Depois já começou a ter a exportação natural, né? Que as vendas. 2006 a gente disputando o Libertadores com o time de Galácticos e os moleques junto de novo. Então, isso é um pouco do que mostra a grandeza da base do Corinthians, né? E que bom que eles deram espaço pra gente na época. Tinha uma galera gigante no profissional lá e a gente conseguiu espaço para jogar. Os caras mais experientes ali, vocês se entendiam no olhar, né? Vocês já jogavam junto há muito tempo. Então, o Corinthians sempre teve uma tradição de treinar contra, né? Ele pegava o profissional que não participava dos jogos de final de semana e jogava contra a base no dia seguinte. Então nós fazíamos muitos coletivos. Isso, quer queira ou quer não, apesar da rivalidade ali que, né, os mais velhos com a molecada da base não quer perder, você cria já um entrosamento, você já começa a conhecer o estilo de jogo. Então isso fez bem pra gente, e quando a gente subiu de fato, a gente conseguiu se entrosar muito rápido. Ô, Brunão, falando de 2005, que eu acho que foi um dos melhores anos para você aí, né, coroando todo esse trabalho, o time era muito bom, mas eu quero que você fale de dois momentos que são opostos que você viveu um em seguida do outro. Foi 2005, o título do Brasileiro, com aquele time muito bom, grandes jogos, aquele jogo contra o Santos, que é muito marcante, e logo depois a eliminação em 2006 para o River Plate, que também foi um momento muito marcante, né? Eu lembro até hoje de estar assistindo, que ali começava, acho que, um momento conturbado do Corinthians que levaria até o rebaixamento, né, no ano seguinte. Então eu queria que você falasse um pouco desses dois opostos aí. Legal. O Corinthians, ele sempre tem opostos, cara. Todo ano ele é oposto. Fala, essa geração tá num filé mignon total, cara, porque os caras não tem problema nenhum pra torcida pegar, né, no pé ali. 2005 foi um ano perfeito pro Corinthians, né? A contratação, empresa nova investindo, injetando dinheiro, trazendo os argentinos, né? Mascherano, Tevez, Sebá chegando, já tinha Nilmar, tinha o Roger, Gustavo Neri, a molecada da base de novo, atuando junto. Mas, cara, era muito legal estar naquele elenco e jogar, né? Então, o campeonato, e do jeito que foi, né? Aquelas reviravoltas de arbitragem e pênalti, né? Deixou, não deixou, apostas na CBF em tudo. O pênalti absurdo, claro que não, né? Não teve nada. Ele claramente pulou. Segue o jogo. Se jogou, hoje em dia não ia nem entrar. Buscou contato veio, segue o jogo, né? Mas era legal porque assim, todo mundo apostava contra Corinthians, né? O Corinthians é exatamente isso, ou você ama ou você odeia. Então a galera que tava junto torcendo a favor e o restante inteiro do campeonato torcendo contra. Então foi um ano bem desafiador assim e premiado, né? Com um título que fora aquela geração de 2000 ali do Corinthians, 2000, 2001. Já estava me deixando saudade no torcedor. E 2006 estava todo mundo super empolgado com a volta do Ricardinho até, né, fazendo o link com essas gerações, o Marcelinho voltando ali também, e a gente esperançoso. Eu lembro que a Globo colocava nas escalações as estrelinhas, né, os galácticos aqui no Brasil, era o time do Corinthians, super legal, a gente super confiante de que podia levar aquela Libertadores. Era a maior pressão, desde sempre, desde lá da base, a gente já sabia que o profissional tomava essa pressão, que não tinha o estádio e a Libertadores, né, com o Mundial. Eram as duas pedras no sapato ali de todo mundo. E em 2006, começa a perder um pouco o foco, porque o investimento está sendo alto, a cobrança está vindo de vários setores, começa a vir muito atleta,
que nem sempre tinha uma identidade real com o clube. Não, aí eu não falo de qualidade, né? Se tá no profissional é porque tem a qualidade, mas não encaixa no elenco atual, né? E isso não foi levado muito em conta, que foi quando começou a perder. Exatamente nesse jogo, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de pubis, que eu tinha travado no Campeonato Paulista, e estava jogando entre Paulista e Libertadores ali, o comecinho, Copa do Brasil, tudo. E aí eu parei. Quando eu voltei, eu estava no banco nesse jogo. Foi o meu primeiro jogo que eu voltei de lesão. E aí já deu toda aquela confusão. E depois disso, realmente, foi o motivacional, a parte de confiança do time. Alguns atletas já saindo devido a tudo que aconteceu no ano. E aí depois nós tivemos, entre 2006 e até o final do ano, praticamente 8 treinadores. Cada treinador vindo com seu elenco, né? Não trazia um atleta, 2 atletas para arrumar. Ele trazia 4, 5, 6. Teve uma a comissão com toda 12. Nova, né, Bruno? Tudo. Então, assim, não teve um padrão, né? A gente não sabia praticamente característica de quem estava chegando, porque aí já não eram mais nomes consagrados, eram nomes que vinham junto com as comissões. E começou, eu acho que ali sim, você já começa um mau planejamento que no ano seguinte só se agravou. Continuaram as contratações sem planejamento e terminou do jeito que terminou em 2007. Ô, Bruno, isso que você falou é muito verdade. Ou a galera odeia, eu amo o Corinthians, negócio de doido, né? Mas voltando ainda lá em 2005, a época do Tevez e do Mascherano, como era ali, tipo, o dia a dia com eles e tal? Os caras eram da resenha ou era, tipo, mais fechado e tal? O argentino, ele tem um jeito de ser muito transparente, cara. Fora de campo, eles são super abertos com quem eles conhecem, no ambiente que eles vivem. Com a imprensa, eles são muito reservados, então que gerava um pouco de notícias de antipáticos, marrentos, essas coisas, né, que não era real. Eles eram mais reservados. E dentro de campo, eu particularmente eu adorava esse estilo, porque botou a chuteira, a guerra tá formada, vamos para a batalha. Treino é jogo, jogo é guerra, com eles é isso o tempo todo, né? E tem que chegar antes, tem que treinar, tem que ficar até depois. Você tem que se dedicar 120% todos os dias. E com isso, pô, eu tava no meu segundo para terceiro ano lá, eu aprendi muito, inclusive com o Passarella. Foi o único treinador que eu não joguei no Corinthians, nos meus 15 anos de Corinthians, foi o único treinador que eu não joguei, mas semanalmente eu era elogiado pela postura, pelos treinamentos, pela parte técnica. Ele observava? Totalmente, um por um, e ele dava esse feedback para todo mundo. Ele falou: estamos encaixando aqui, eu preciso colocar alguns atletas para que o time ganhe confiança, tudo. E pô, eu era exatamente a posição do Mascherano, né? Não vai se trocar um moleque ali, apesar de que, por mais que eu joguei bastante na época dele, mas não ia. E o jogador gosta muito, né, dessa sinceridade, tipo, os técnicos e a comissão e tal em si ser muito aberto, né, ser transparente. O jogador gosta muito disso, né? Exato, porque você se sente trabalhando e sendo premiado. É a responsabilidade de todo mundo estar lá e fazer o seu melhor. Quando você faz o seu melhor e é reconhecido, independente se você está jogando ou não está jogando, o que eu falei, eu levava como um trabalho. Eu não jogava para ser o ídolo da torcida. Eu sabia que se eu fosse bem, isso era uma consequência e precisava, primeiro, o técnico me dava uma missão dentro de campo, eu tinha que cumprir ela. Se os repórteres da época iam gostar, se a torcida ia gostar, era uma consequência posterior a isso. A maioria dos meus jogos, no começo da carreira, eu não entrava para jogar, eu entrava para destruir jogada, para marcar camisas 10. Era a minha função. Pô, eu vou me preocupar em me destacar tecnicamente fazendo gol, dando passe quando eu tenho que marcar um camisa 10 e normalmente era só os caras feras da época. Meu foco era totalmente cumprir o que o treinador pedia. E nem sempre era valorizado, né? Valorizado é o gol, né? A assistência. Exato. Eu ainda acho que eu peguei um pouco da geração que ainda havia o primeiro volante, né? 2005 foi o momento mais marcante da sua carreira, ganhar aquele campeonato? Ou teve um momento que marcou mais sua carreira?
Eu acho que pela sequência anual, sim, porque aí em 2004 campeão, maior campeonato de base, né? 2005 repete e ainda vem um brasileiro coroando ainda mais, né? E aí afirmação no profissional. Como eu me machuquei muito depois também, algumas voltas que marcam bastante, mas numa sequência, sim, não foi meu melhor ano tecnicamente, né? Era ainda uma adaptação, mas foi um dos melhores, sim, de reconhecimento também. Bruno Otávio, você falou do Ronaldo, mas eu vou falar de um outro Ronaldo, Ronaldo Giovanelli. Vocês têm o mesmo sobrenome, apesar da a pronúncia é a mesma, mas as letras são diferentes. E vocês são primos, né? Queria que você contasse um pouco essa proximidade um pouco com... O Giovanelli, só explicando um pouquinho o parentesco, o pai do Ronaldo é primo do segundo grau do meu pai. Então é um pouco Aqueles distante. parentesco que é... Isso, só que assim, na família do meu Sim. pai, são 6 irmãos. 3 ficaram Giovanelli, assim como o do Ronaldo, G-I, e 3 ficaram Giovanelli, assim como o meu, com J-O. Né? Então aí você tinha um pouco de coisa, mas foi erro de cartório. Né? O original italiano é o Giovanelli, e aqui abrasileiraram para Giovanelli, eu entrei nessa. Mas o meu primeiro contato com ele foi jogando, eu joguei contra o Ronaldo, ele estava se aposentando na Portuguesa Santista, e aí nós fizemos uma troca de camisa ali, toda organizada pela imprensa e tal, conversamos um pouquinho, desejamos boa sorte um pro outro, e foi o único contato que eu tive com ele, apesar do parentesco, né? Eu tinha essa preocupação de não viver na sombra dele, né? E eu acho que ele também não tinha o porquê apadrinhar ou fazer qualquer outro tipo de que pudesse ajudar ou atrapalhar minha carreira, né? Então a gente acabou não se envolvendo muito, mas tem o parentesco real. Ô, Brunão, a gente tá falando de um monte de jogador fera aí, um monte de nome conhecido. Eu quero que você fale 2 nomes. O melhor jogador que você jogou do lado e o pior jogador que você jogou do lado. Se tiver o pior, né? Não sei como é que tá aí. Então, aí que é o negócio do relativo. Ser profissional é tão pi que escolher um assim é difícil, cara. O que não encaixou até porque, ali, quer ver? Não é nem no meio campo. Mas, por exemplo, teve o Marcos Tamandaré. Eu acho que foi um dos... E até era o Jean. Foram 2 caras que foram muito criticados. Tecnicamente, eles não eram ruins. Só que eu não sei se foi a camisa, se foi a pressão, se foi o elenco, que às vezes não encaixa. O treinador, na época, era o Leão, né, que não é fácil. Eles foram 2 atletas muito criticados. E aí, visivelmente, nos jogos e nos treinos, não dava nada certo para os caras. Era o domínio, era o passe, era o cruzamento. Né? Um dia ou outro melhor, mas normalmente acabou não encaixando. Agora o melhor não tem jeito, cara. O Ronaldo. Me desculpa a geração do Neymar, cara, mas é um excelente jogador o Neymar, velho. Mas o Ronaldo. O homem era não fenômeno dá, mesmo, mano. né? Não dá. O cara tava. E eu, por ter a experiência de cirurgia de joelho, o que aconteceu com ele era para ter parado a carreira de muito atleta, né, no joelho dele. E o que ele fazia dentro de campo, né, o cara não pensava 2 jogadas, o cara pensava 3 jogadas. E ele executava primorosamente. E ele é tão grande que o quanto o Corinthians já é gigante. Nós tínhamos em volta de 30, 40 marcas, câmeras, imprensa, né, repórteres lá cobrindo o dia a dia. Quando o cara chegou, isso dobrou, triplicou e virou questão de mundo. Você tinha bandas famosas visitando o clube o tempo todo, você tinha artistas de vários segmentos visitando o clube o tempo todo, marcas querendo se associar ao clube, vendas disparadas. É um negócio que é absurdo, é outra realidade, é outro patamar real. E eu tô falando de alguém que viveu no Corinthians. Né? O cara é diferente. O homem era brabo. Então, como é que era dividir ali o vestiário, o Bruno Otávio? A gente já falou de dividir o vestiário com o Carlos Alberto, com o Tevez, Mascherano. Como é que era com o Ronaldo? Como é que eram as resenhas ali com o Ronaldo? Ele comandava tudo, né? Pela pessoa que ele é. Mas como é que era o Ronaldo no vestiário, ali na resenha com ele? Então, tinham poucos momentos, né? Porque normalmente o tempo do Ronaldo ele é muito escasso. Então, ele não era um cara que ele conseguia chegar muito cedo no clube.
Então, normalmente, quando ele chegava cedo, ele já fazia um pré-treino com o Bruno Maziotti. Então, ele ficava muito tempo lá no DM, que aí é onde que eu tive mais relacionamento ali, mas não é que eu chegava para conversar com ele, né? Eu era um moleque que eu vou conversar com o homem ali, eu ficava de ouvinte, né? Então, ele ficava muito com o Paulo André, com a galera que ficava mais no DM ali. A gente fazia sempre um pré-treino para ir para o campo. E atazanava, ou era atazanado pelo Dentinho e pelo Lulinha. Que aí ele adotou e gostava dessa brincadeira, né? Ficava brincando com a bola, sem a bola, dava peteleco, tomava peteleco, era um negócio mais divertido. E era engraçado quando eu ouvia ele falando com o Roberto Carlos, né? Falando de parte financeira. Os caras brincam com milhões como se fosse, sei lá, centavos pra gente aqui, porque que realidade legal deve ser essa, né? Porque fica distante também isso. Compra minha chácara, não, mas quanto tem? Teve uma hora que o Roberto Carlos falou pro Ronaldo lá, pô, compra minha chácara, Ronaldo, para de ser mão de vaca, tudo. Ele falou, mas que tamanho que tem a tua chácara? Acho que 32 alqueires. Eu falei, essa bosta aí não tem nem tamanho pra comprar, não dá pra fazer nada nisso daí. Eu falei, caraca, velho, a realidade dos caras. Daí deram risada, tudo. Mas, não, absurdo. E ele era o que me impressionou no Ronaldo, porque não é falado isso, ele é um grande empresário, sempre foi, né, de vários setores. Então, vira e mexe, eu tentava entrosar ali quando ele estava falando com o Paulo André de investimentos, né, me interessava essa parte, então eu ficava meio que de ouvido ali tudo, às vezes eu ia lá no quarto deles na concentração para dar uma olhada com o Paulo André ali, que eu tinha mais amizade, mais afinidade ali, e ele estava junto falando de investimentos também. Essa parte que ele não mostra muito para o público, né? Mas bom, o nome dele já é muito seguro, né, para qualquer tipo de investimento. Então ele sabia aproveitar muito bem. Pô, show de bola, cara. Isso aí deve ser algo surreal, né? Você dividiu o vestiário com o Ronaldo. Putz, eu não consigo nem imaginar. Mas você só vai perceber depois que você se aposenta, cara. É impressionante. Ficha não cai, né? Não é, cara. No Corinthians, o tempo todo você tem uma estrela lá dentro. O tempo todo você tem um nome grande, né? Pelo menos eu vivenciei isso. Eu vim de uma geração que era do Marcelinho, Vampeta, Rincon, brabo, né? Todo mundo sendo vendido para a Europa, voltando da Europa o tempo todo. Aí depois vem os argentinos, depois vem Adriano, Ronaldo, Roberto Carlos. Você fala, pô, tá bom, é comum isso aqui, vambora. Né? Você chega uma hora que você... E a molecada tem que acostumar, né, Bruno Otávio? Desde cedo, cara, a gente ia com, sei lá, 14, 15 anos, eram 15, 20 mil pessoas nos jogos no interior, né, que a gente ia disputar campeonatinho sem renome nenhum. A torcida inteira lá da cidade, era a cidade inteira lá, né, gritando e cantando os mesmos hinos que os profissionais. Então você aprende muito cedo no Corinthians o que é a pressão, né, para os dois lados, a boa e a ruim. Então fica natural. E aí hoje eu fico olhando para trás, eu teria aproveitado muito mais, né, com a cabeça que eu tenho hoje. É um pouco da experiência também, né? Mas é sensacional. Você falou do Ronaldo e o Adriano, cara, como que era? Era mais ou menos a mesma coisa? Era um cara ali também que o pessoal vê com muito da resenha, mas dentro de campo é bem focado. Como que é o Adriano? Cara, eu não tive nenhuma experiência com um profissional lá que o cara fosse um mau atleta, digamos assim. E o Adriano estava passando por isso na imprensa, né? O povo já falou, não, já tá largado, já não quer nada com nada. O cara chegava sempre no horário, o cara treinava pra caramba. Ele teve muito problema de lesão lá no Corinthians, tanto é que ele não conseguiu jogar muito. Mas não era muito de brincar, assim, ele se reservava um pouquinho mais, acho que justamente pelo momento que ele estava vivendo fora. O Corinthians tudo triplica, né? Então, se você dá uma brechinha aqui, outra ali, você paga um preço alto ali, né? Então, e já vinha num momento ruim, né? Já vinha num momento conturbado. Sim. Sim, mas aí que é legal, porque, lógico, na hora não é bacana para ele, mas quando ele faz o gol com o Atlético Mineiro no Pacaembu, aquilo vira de uma maneira, né, que aí ele se consolida ali no Corinthians, no elenco do Corinthians, ele já marca a história no Corinthians com um jogo, com um gol importante no momento certo. Ali, né? E ele fala, pô, sou eu, né, legal pra caramba, né? Então esses caras têm esse bônus, né, que, pô,
batalharam pra cacete pra chegar, pra ter o reconhecimento que eles têm. E aí, no momento ruim da carreira deles, eles fazem um gol no momento certo, no jogo certo. E eles falam, ó, é pra isso que vocês me contrataram. Esses momentos é legal pra caramba. Bruno, ele é esse cara humilde mesmo que ele aparenta ser, tipo, porque agora, assim, a gente vendo ele nas redes sociais, hoje em dia, ele é um cara humildaço, então, assim, no geral também ele não era nariz em pé. Que dá vontade de ser amigo, né, velho? Não, totalmente. E é difícil, cara, porque, por exemplo, um Adriano, Ronaldo, Roberto Carlos, esses caras, se eles dão abertura para qualquer tipo de possibilidade, para torcida, para imprensa, para empresário, para presidente, os caras são muito grandes. Então eles precisam ser reservados. E isso é confundido muitas vezes em vários ambientes. Né? O Adriano era super acessível. Ele tentava naquela época fugir de um monte de problemas. Eu joguei contra ele no São Paulo, joguei contra ele no Flamengo, acho que era outro momento, né? Ele estava um pouco mais, principalmente no Flamengo ali, tô em casa, tô fazendo meus gols, tô jogando direto, tô sem lesão, e tem a passagem, agora é legal de falar, né? Porque foi até antes do gol que ele fez, mas eu tava treinando, né? Acabei de voltar de lesão também, e aí nós fomos fazer um coletivo, o Adriano recebeu uma bola, eu fui tentar antecipar ele meteu a base na minha frente, parece que eu bati no muro de concreto. Como diria Luiz Chulapa, pra ver a capa do Batman, né? Caraca, o bicho é duro mesmo. Na próxima vez eu vou vir um pouco mais firme, né? Na próxima aconteceu a mesma coisa. Só que aí ele recebeu um pouco mais aberto e na hora que ele trouxe pra frente aqui, eu coloquei a minha base para travar o chute dele. Pior que ele tava com o pé um pouco mole. Então, exatamente no tornozelo que ele tava tratando, a gente prensou e aí sai na capa do... Eu tava quietinho, no meu DM campo, sai lá. Em dividida com Bruno Otávio, Adriano se machuca e é dúvida. Nossa. Os caras botaram na tua... Eu tava quietinho. O povo não sabia nem que eu tava no Corinthians quase, cara. Eu falei, nossa, olha que beleza. Mas isso foi tranquilo ali, ele saiu andando normal depois, ele foi pro jogo, jogou, então eu falei, ufa. Mas Já aconteceu alguma coisa assim? Já aconteceu alguma coisa assim, Bruno? Não? De alguma lesão em treino e tal, o cara levar um pouco pro pessoal, alguma coisa assim, não? Comigo não, mas tinham várias, né? O treino, muitas vezes ele é bem acirrado, né? Tinha uma com o Edno e Leandro Castan que era... Por pouco eles não terminam a carreira um do outro lá. São treinos que, assim, dois que não aliviam, né? Aí começa a antecipar, bater, chutar, e teve um dia que foi sério. Assim como foi Marcelinho e Mascherano, Marquinhos e Tevez, e Carlos Alberto e o preparador físico, eu tava em todas essas, cara. É isso, então é perigoso. Hoje em dia, Bruno, você acha que a comissão... Não, só ia perguntar ele se, tipo, hoje em dia, você acha que a comissão e tal manda os caras maneirar, na dividida e tal, no coletivo ali, você acha que os caras mandam dar uma maneirada pra até não acontecer esse tipo de coisa? Olha, eu acho que o único relato que eu ouvi de algum treinador pedindo para tirar o pé assim foi dos meninos falando do Messi, que você não pode relar muito nele. Mas aqui no Brasil... pau come, não tem, se sobrar vaga, vai e joga, não tem, claro, quando a semana importante de clássico, semana importante de jogos decisivos, o próprio treinador faz algumas atividades no qual ele tira um pouco o contato, porque o sem querer machuca também, então é difícil, cara. Tem um carrinho que você sabe que você tá tranquilão lá e de repente o cara não tá te vendo ou percebendo e põe o pé, você torce o pé, toma uma bolada no lugar errado. Tem várias possibilidades, não tem como... se o treinador falar ou não, o risco é alto do mesmo jeito. Cara. Então, jogo de contato, ele né, controla com a atividade. Ele Bruno, muda o treinamento físico. Você falou de treinador aí, cara. Eu queria saber qual foi o treinador assim, que mais te marcou. A gente pode dizer talvez o melhor que você teve. E o mais mala também. Assim, que você não evoluiu, que você não gostou, que não se identificou. Para não dizer que o pior. Mas que você falasse assim do melhor que você teve e o pior. Nada, eu falei, sem restrições nas perguntas, porque eu tinha essa habilidade um pouquinho de ir bem assim, né, nas respostas com os repórteres lá. Já fui treinado para isso.
Mas o Emerson Leão, ele era o mais difícil, né? Ele mesmo se colocava assim na imprensa, ele gostava de ter essa pompa, essa pose assim. Ele era um cara extremamente inteligente, mas ele era um cara difícil, né? Ele tinha as crenças dele, ele tentava impor aquela visão de jogo dele e nem sempre a característica dos jogadores era essa, né? Então ele foi o cara que eu tive mais dificuldade, mas ainda assim de um bom relacionamento com ele e elogiado por ele, né? Tanto na época de Corinthians quanto eu jogava contra ele. E o melhor é difícil, porque assim, eu tive 5 anos praticamente com o Tite. Ele como pessoa não tem um ponto para falar, ele é exatamente o que ele demonstra na TV, é esse cara que abraça o elenco todo, que faz o elenco jogar com ele. Nenhum dos elencos durante esses 5 anos que eu tive com ele teve qualquer tipo de rachadura ali, de tentar derrubar ele. Ele é um cara que você quer jogar e deixar ele quietinho lá treinando você. E o Mano, né, que foi, eu acho que talvez o que mudou o meu jeito de jogar futebol, porque até então eu era esse primeiro volante, mas caçador, né? Eu saía atrás do 10, eu saía atrás do 7, do 8, do 9, quem entrasse no setor eu caçava. E o último jogo contra o Grêmio, ele era o treinador, né, em 2007, e ele falou: Bruno, eu precisei inverter o Diego Souza, que era meu meia, meu camisa 10, precisou ir marcar você, era uma situação atípica, né, se a gente não ganhasse a gente caía, e então ele falou: mas a tua característica precisa ser mudada, você corre para todo mundo e não aparece para o jogo, né, você não vai virar destaque sendo assim, é ótimo para os caras que estão jogando do seu lado, mas para você, vamos mudar isso. Você vai ficar na frente da área, vai criar uma cruz, 5 metros para frente, para trás, para um lado, para o outro. Você vai rodar esse setor, e aí você vai entender porque eu vou montar o time de um jeito que todo mundo vai se destacar nessa maneira. 2008 foi, tecnicamente, talvez um dos meus melhores anos. Eu batia todos os números ali, porque antigamente o lance tinha, né, esses costume de ficar minutos jogados, passes certos, roubadas de bola, antecipação, menos cartão amarelo, mais disciplinado, essas coisas. Eu bati todos os números do Paulista na época lá, até me machucar pela primeira vez do joelho. Então, tecnicamente, o Mano foi muito importante ali. E tem um carinho também especial pelo Antônio Lopes, que me afirmou ali nessa parte de Libertadores aí, eu era um titular dele, né, mesmo com tantas estrelas jogando ali. E ele sempre me elogiava muito. Isso, era engraçado treinar com ele, jogar com ele. E além de uma puta bagagem, né? O cara tem uma história no futebol gigante. Gigante, é. Esse aí era também meio barra pesada, estilo Leão, né? Ali meio duro, no sentido de ser duro, né? Exigente. Os treinadores que foram atletas ou viveram o tempo todo de futebol, eles tinham algumas visões de jogo, né? E tentava se adaptar ao tempo que eles estavam vivendo ali, né? E às vezes não encaixava. O Antônio Lopes treinava barreira. Aí você tinha um Coelho botando a bola onde quer, batendo falta. Você tinha o Roger, tinha o Carlos Alberto. Tinha uma galera que batia falta pra caramba. E ele ficava bravo quando a barreira não tirava a bola. Os caras botavam na forquilha dos dois lados. E vai fazer o quê? Tá pulando, os caras tá tirando. E não acabava o treino enquanto a barreira não tirava a bola. A gente olhava pro cara e falava: se você meter na gaveta de novo, você tá morto, porque chuta na nossa barriga, né? Mas depois a gente ria disso, mas tem algumas crenças assim que eram legais, né? Ô Bruno, falando um pouquinho do futebol atual, você jogou, a gente falou aqui o tempo todo aqui de um monte de fera que você jogou do lado, era uma geração repleta de bons jogadores, né, no futebol brasileiro. Como você vê hoje a geração? Você acha que a geração de hoje do futebol brasileiro é uma geração realmente mais fraca? Falta alguma coisa? O fato dos nossos jogadores saírem tão mais cedo do que saiu antigamente prejudica um pouco isso? Qual que você acha que é o fator para a gente ter perdido um pouquinho do DNA do que era o futebol brasileiro? Como eu tive e participei ainda dessa geração de rua, eu volto um pouquinho mais para trás aqui. A malícia que a rua e um terreno baldio, que a várzea dá para um atleta de base, para depois ele seguir a carreira dele,
né? Pô, você desvia do carro, você desvia da bola, você desvia da pedra, pisa no prego, raspa o dedão, e te gera um recurso técnico diferente que eu acho que essa geração não teve. Essa geração não brincou de futebol. Essa geração, eles vêm para uma base crua, no qual a maioria dos clubes tiraram aqueles treinadores raiz, que faz o fundamento, que faz o paredão, que faz a bolinha de tênis, sabe, que lapida o cara até ele ter o fundamento dominado. Então, acho que isso que está resultando em jogadores altamente físicos, com uma leitura tática, acho que um pouco limitada, né? Eles não tomam decisão por conta própria, os que tomam são vendidos rapidamente, que se diferenciam. E aí você tem uma geração um pouco mais automática, né? São equipes que normalmente elas se espelham, né? Você não tem mais jogada ensaiada, você não tem mais o cara especialista em batida de falta, você Jogada não tem mais aquele cara pouco. que define. É só o cara que é rápido. Os caras que são que quebram o sistema defensivo hoje são os caras rápidos, não é o cara habilidoso. Quando você me perguntou quem foi o melhor atleta, lógico, teve o Ronaldo, né? Ali você não consegue alcançar. Mas o principal, para mim, que fez o Ronaldo ser o que foi no Corinthians, foi o Douglas, o meia. Né? Aquele cara, ele não era rápido, mas era extremamente inteligente e habilidoso com a bola. Quando você ia tentar marcar ele, ele já tinha feito a jogada. Se não com o pé, com a cabeça. Então eu gostava muito de antecipar as jogadas. Né? Depois que eu soube o posicionamento correto, eu gostava de antecipar, era muito mais fácil antecipar. E com ele você não antecipava, porque ele já tinha jogado a primeira. Se ele via que o marcador começava o movimento para marcar a primeira jogada, ele automaticamente e rapidamente ele já mudava. Então era muito difícil, é um cara que não fica com a bola no pé. Hoje você tem poucos, né? O Flamengo está com um elenco que tem jogadores assim, mas talvez agora não é. O Veiga e o Scarpa que estão se destacando no Palmeiras não tem essa característica, né? De o tempo todo colocar os caras na coisa. Você tinha um Ronaldinho, você tinha um Alex, né? Você tinha o Douglas, você tinha o Roger quando ele estava num grande momento dele. O Carlos Alberto era um pouco mais de quebrar a marcação, mas antigamente você tinha caras especialistas na sua posição. E hoje ficou todo mundo sabe fazer um pouco de tudo e nada bom de alguma coisa, entendeu? É aí que eu ia perguntar, Bruno, você falou dessa questão dos jogadores atuais, eu queria saber a sua visão da sua posição, como você vê a sua posição de meio-campista, de volante hoje em dia, né? Se você vê que se mudou muito, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas a gente vê hoje em dia os jogadores da seleção, por exemplo, jogadores que vão características um pouco diferentes, não são tão destruidores, a Europa também como modelo. Então, como você vê essa questão da mudança da sua posição hoje em dia? Eu só não vou falar que está extinta a minha posição, porque ainda tem lá, né, o primeiro volante. Mas o meio-campista, ele mudou completamente, até porque quando você tira o sistema de marcação, deixando ali toda a primeira linha defensiva, a segunda linha defensiva e a terceira linha ofensiva, ela é defensiva sem bola. Né? Então você tira a característica de que você tem um cara de marcação. Hoje em dia eles falam que você tem um cara de contenção apenas, né? Você não tem o cara que sai caçando, né? Pô, quem é o cara habilidoso aqui? Hoje não tem aquele cara que quebra, que precisa desse atleta para marcar ele, né? Então, isso é uma adaptação real do futebol. A Europa nunca teve caras extremamente marcadores, sabe? Todo mundo pro setor, que eu acho que é aí que foi que o Corinthians acertou muito com o Mano lá atrás e depois manteve a base com o Tite, que desde lá do Jorge Henrique e Sheik, o Guerreiro, todos eles marcavam, ou pelo menos eles induziam o adversário a jogar por onde o time queria marcar. O Jorge Henrique em 2012, Bruno. Acompanhando o lateral. Não, mas desde sempre. Quando o Mano montou a base em 2008 para a Série B, todo aquele time marcava muito. Então, quando chegava lá nos volantes, estava muito fácil de antecipar uma jogada, de pegar uma bola mascada, e você já estava pronto até para um contra-ataque. Então, esse sistema fez muito mais sentido para todos os treinadores do que manter um cara caçando todo mundo o tempo todo. Ô Bruno, a gente falou aí sobre a pressão da torcida, tanto
para o lado bom quanto para o lado ruim. E você aí também falou agora sobre a Série B. Como é que foi aquele ano ali, a queda do time para a Série B? Como é que foi jogar a Série B pelo Corinthians? Como é que foi essa experiência pelo Timão? Vamos lá. Já no final de 2007 começa o inferno astral do atleta. Você quer marcar o seu nome no Corinthians sempre com vitórias, com títulos, né? Com jogos memoráveis, como 7-1. Não como um rebaixamento, né? Talvez todos os títulos que eu tenha pelo Corinthians, ou jogos, ou tempo de casa que eu fiquei, sempre tem a galera, todo mundo sabe que eu estava no elenco do rebaixamento. Então ele está sempre atrelado a tudo, né? O teu nome fica realmente marcado lá. Graças a Deus que 2008 foi um ano excelente de reestruturação. Lógico, era impensável cair com o Corinthians, mas isso para o clube, e vamos pensar pela parte de empresário, pela parte do social do negócio. Reestruturou de uma maneira tão promissora o clube, né? Tanto na base dos atletas quanto na base da diretoria. A presidência já foi se movimentando, os investidores, a parte de imprensa, a torcida, né? Lógico, depois do ameaço, que eles foram na casa de um por um, soltando rojão, ameaçando famílias, chutando carros, fizeram um inferno que a gente vê até hoje em dia ainda. Mas, fora isso, o Corinthians se reergueu de uma maneira que solidificou o Campeonato da Libertadores e Mundial de 2012. Se vocês olharem o elenco, é exatamente a galera base de 2008 que veio, abraçou a ideia, e aí só se reestruturou com outros jogadores com a mesma ideia e ganharam o que o clube buscava há tanto tempo, né? Então, 2008, para mim, que vivenciou tudo aquilo, foi o ano-chave de virada do clube para eles se tornar o campeão mundial e depois ainda vir os elencos seguintes, depois que desmanchou, ainda assim era um rastro ali da boa estruturação que o time fez em 2008 a 2012. Você aposentou muito cedo, né? Então eu queria que você contasse essa trajetória aí final um pouco da sua carreira e o que você está fazendo agora. O que você pretende, né, com o futebol, suas visões de futebol agora? Dava pra estar jogando ainda, Brunão. Aí, oxi. Pô, vários caras da tua geração aí jogando, mano. Vários caras aí jogando. Pô, tá benzão aí. Cabia no meio campo da Lusa fácil ali, Bruno. Ó, o Juventinhos, o Maluza ia bem, hein? Era legal demais. Não, eu aposentei com 29 anos, mas eu tive 4 cirurgias de joelho, né? 2 em cada. E aí, infelizmente, no futebol, poucas gerações atrás, isso já encerrava na primeira, imagina com 4, né? É impossível um clube confiar um contrato de curto, médio ou longo prazo a um atleta com 4 cirurgias. Então eu já comecei a pensar muito cedo na aposentadoria. Por ter considerado sempre ser um atleta e uma profissão, não tive nenhum problema psicológico com isso, né? Vivenciei tudo que eu vivenciei, pô, sou muito grato ao Corinthians, Figueirense, Bahia, todos os clubes que eu passei, e pelas experiências, né, que me proporcionaram. E num churrasco de família, já quase me aposentando ali, um dos primos da minha esposa, ele trabalhava com intercâmbio esportivo, né? Eu, na época, não sabia o que era, né? Não tinha esse acesso à informação ali. E aí eu fiquei sabendo que através do esporte, né, seja ele futebol, vôlei, natação, tênis, o que for, universitário, você consegue que meninos e meninas vão para os Estados Unidos estudarem e jogar e podendo ser draftados para o profissional futuramente, né? Eu achei aquilo sensacional e até queria ter tido a experiência, né, como pessoa real. E aí eu comecei a me envolver com isso, virei sócio da empresa com eles aqui em Jundiaí. Hoje nós abrimos uma unidade de São Paulo que tem quadras de areia, society, espaço multifuncional. Então hoje eu sou um empresário que cuida, além do intercâmbio esportivo, de um sistema como se fosse um clube, praticamente, né, multidesportivo. E aí, para quem quiser conhecer, né, aproveitando a galera, BRA Esportes,
no Instagram, Boa. só o oficial. Dá uma olhada, porque tem a possibilidade. Eu acho que, para quem não conhece o intercâmbio esportivo, ele é uma carta na manga, né, excelente para quem quer viver do esporte e ter uma educação de alto nível. Infelizmente a gente está chegando ao final, Bruno, e para finalizar, eu queria que você completasse uma frase. Futebol, para mim, Cara, tudo. Olha quanta experiência ele me deu, mas futebol, ele foi e é a minha vida, né? De relacionamento, network, de experiências, e futebol transforma, acho que qualquer ser humano. Excelente. Cara, Baita finalização. Bruno, muito obrigado por aceitar o convite e conversar aqui com a gente. Foi muito massa o nosso papo, a nossa resenha, que tenham mais vezes também, né? Nunca falta assunto sobre futebol, então fique à vontade. Vamos fazer lá na BRA Esportes. Mais do que convidados, é um ambiente bem legal. Eu acho que depois, se vocês derem uma olhada lá, eu mando foto para vocês também. É um ambiente bem agradável, tem bastante artista e ex-atletas lá, até atletas atuando. É a novidade, né? Parte de areia. E mais do que bem-vindos, né? A conversa é sempre válida, tem histórias para dar e vender. E a história, a possibilidade de gravar lá dentro, eu acho que vocês iriam curtir. Vão conhecer, que vocês vão gostar. Com certeza. Olha aí, Murilão, fica a dica aí do Brunão, viu? Já deixa aí gravado já pra gente marcar uma já. Tem que deixar gravado. Quero também agradecer a galera que tá assistindo aí, que deixe seu like, seus comentários, deixa aí quem você quer que esteja aqui com a gente. Aliás, ô Bruno, indica aí alguém, quem você quer que a gente tire uma resenha também, algum conhecido seu. Rapaz, resenha. Os caras que adoram uma entrevista aí, Júlio César, Fabinho, Renato Abreu, Betão, os caras gostam de conversa. Renato Abreu, você mexeu com o coração ali do rapaz. Eita. Aqui gosta do Renato Abreu. Boa. Se quiser, a gente faz o link, não tem problema. Oi. Aí sim. Valeu, galera. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. E voltamos já em breve com outro programa Extracampo. Até mais!